Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, reconhece a necessidade de convencer o público de sua aptidão para o segundo mandato, após um debate, vamos dizer, desfavorável. Ele está focado em melhorar a sua imagem em futuras aparições e eventos de campanha, considerando esses momentos cruciais para a sua reeleição. Pesquisas recentes mostram Donald Trump à frente, aumentando a pressão sobre Biden, que busca apoio de aliados e líderes democratas. A situação atual desafia Biden a provar sua capacidade de liderança e reverter a tendência negativa nas pesquisas. Raquel Galinatti, na sua opinião, o que pesou mais? A crise de liderança dos Estados Unidos no mundo? O Biden está conduzindo tão mal a questão da guerra na Ucrânia que nós estamos à beira de um conflito nuclear entre a OTAN e a Rússia. Ou é uma questão interna, com, por exemplo, ele abrindo as fronteiras dos Estados Unidos, sobretudo nos estados do Sul, Arizona, Novo México e Texas, que estão sofrendo uma verdadeira invasão de narcotraficantes, traficantes sexuais, todo tipo de criminalidade, de uma maneira até irresponsável. O que está pesando mais? Ou é mesmo, não é a senilidade, porque o Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos com 80 anos e foi um dos presidentes mais carismáticos da história dos Estados Unidos. Frank Delano Roosevelt, Harry Truman, tantos exemplos de presidentes que com a idade avançada foram grandes líderes mundiais. Então, qual é o problema? Agora, enquanto o Guilherme Mendes está com pena do Joe Biden, criticando os brasileiros, eu estou com pena do mundo, porque esse homem é um homem que controla $1 trilhão, o maior orçamento militar do planeta. Com um apertão de dedo, ele destrói o mundo, destrói a humanidade. E o homem, segundo o procurador-geral dos Estados Unidos, ele não tem capacidade psicológica para responder a um processo criminal. Esse foi o motivo do arquivamento. Raquel Galinatti, salve-nos antes que o Guilherme Mendes diga que a culpa é do mundo, porque o Biden é incompetente. Nesse sentido, eu concordo com o Guilherme que não podemos taxar nem repudiar a respeito da senilidade de um governante. Ali ele deveria já perceber as suas limitações, que afinal são muito tristes. A gente sabe que a idade muitas vezes ela não é linear. Algumas pessoas precocemente perdem o discernimento das suas faculdades mentais. Ali a popularidade dele está despencando justamente quando fica latente, fica muito explícita a sua ausência de domínio do seu raciocínio e das suas coordenações mentais. Agora, eu acho que a falta de pulso e de decisão, não só dele, mas do seu grupo político em relação não só à Ucrânia e à Rússia, a Taiwan, houve uma visita ali atrapalhada que quase colidiu. Da Nancy também. Pelosi. Exatamente, de uma deputada federal que quase colidiu numa situação realmente de alto estresse bélico. Também teve a situação de Israel, o ataque de Hamas a Israel, a situação de ficar muito inerte em relação a posicionamentos que se esperam de um grande líder, de uma grande potência como é o país. Mas, nesse sentido, a Ramallah, na minha opinião, ela teria toda a envergadura de encarar essa campanha e competir, sim, de igual para igual com Trump. Concordo com você. Temos que tê-la. Inclusive, estava até vendo o receio. Então, como eu falei, se a Kamala for adiante, ela mantém os fundos já arrecadados para a campanha do Biden. O problema é que a Kamala, ano passado, ela foi a vice-presidente com o pior índice de avaliação da história recente do país. E isso porque muitos acionam o fato dela ser mulher. Não é não, porque a Hillary Clinton foi muito melhor no debate do que o Donald Trump. É mulher, é uma líder extremamente preparada, uma líder mundial. O problema da Kamala Harris é ela mesma. Ela perdeu a eleição, não no número de eleitores, no número de delegação, pelo sistema de votação, mas perdeu. Agora, o problema da Kamala Harris não é ser mulher. O problema dela era que ela abria a boca no debate, aí vocês vão ver. O debate nos Estados Unidos entre Biden e Trump rendeu realmente frutos, porque a coisa foi complicadíssima naquele debate. E eu queria saber o seguinte, meu querido Guilherme Mendes. Diga lá. Eu queria comentar um pouquinho a questão do debate, que isso aí rendeu uma série de críticas aqui. Eu queria te perguntar
você acha que esse debate marcou a derrota definitiva de Joe Biden ou é possível ainda que ele dê a volta por cima? Ou seja, já que caiu, que ele consiga se levantar. Vamos lembrar que ele caiu várias vezes, vestido físico, sim, caminhando durante o mandato. Qual a sua avaliação? Ele consegue ou não identificar uma postura de um presidente norte-americano diante das crises e desafios dos Estados Unidos? Eu quero 30 segundos cada um sobre isso. Capês, eu acho muito difícil, sobretudo por conta da repercussão nas redes, né? Hoje a gente também tem o problema aí da inteligência artificial, muitas das coisas que não aconteceram foram tomadas como verdade, não só decorrentes desse debate, mas também de outros eventos, e sobretudo aquela reunião do G7 em que o presidente Biden aparece olhando lá para um outro lugar, enquanto os outros líderes estão ali olhando para um determinado local em que a Giorgia Meloni então o chama para que ele venha ali se juntar aos demais líderes. Tudo isso repercutiu muito mal, né? As redes sociais também são muito cruéis e tem uma difusão muito ampla. O debate em si foi um palco para que fossem criados memes e outros recortes. Eu acho que, de fato, é muito difícil ele conseguir sobreviver não só na vitória da eleição, mas também na sua candidatura. Espero que, mais uma vez, volto a dizer, ele tenha consciência e se retire em razão da preservação da sua imagem e da disputa do Partido Democrata, não é? Muito bem, vamos lá. Mas, querida cientista política, professora Maria, não é isso que parece que vai acontecer. A Casa Branca não quer que ele concorra, pelo menos todo o staff, mas dizem que querem e não vão dizer o contrário jamais. Entre a Kamala Harris e ele, com todo o jeito que ele é, ele tem mais chances do que ela, porque ela é muito fraca realmente, não é questão de ser mulher. Eu citei o exemplo da Hillary Clinton, que é uma mulher forte, competente, esteve inclusive aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de recebê-la junto com o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, quando ela aqui esteve, inclusive muito carismática. Não é o caso da Kamala Harris. Mas eu pergunto para você, vamos começar a mudar o foco. Tá. Quais são as possíveis repercussões para o país, para o Brasil, de uma nova vitória de Joe Biden ou de uma vitória de Donald Trump? Como é que isso pode repercutir na América Latina e especificamente no Brasil? Tá, tem duas coisas que eu queria falar primeiramente. A questão do Biden sair de cena será muito o fim político dele. Acho que ele não deve estar querendo muito optar por isso, apesar de toda a senilidade que está sendo especulada. E também um outro fator do Partido Democrata não abrir mão da candidatura dele é que o Biden ele é a candidatura mais segura para manter o partido coeso, pois há muitas divisões ideológicas dentro do próprio Partido Democrata. Foi o que eu falei aqui mais cedo. Acho que o Partido Democrata está passando, sim, por uma crise interna muito, muito grave. E, nesse sentido, eu vou parafrasear o marido da própria Hillary Clinton, que você citou aqui, que... Bill Clinton. É o Bill, que foi ex-presidente dos Estados Unidos, que fala que em tempos que muitas vezes o forte e o errado sempre vencem o fraco, mesmo que esse esteja correto. Então, eu acho que essa eleição, ao que tudo indica, o Trump... Estou me adiantando aqui, a gente pode até fazer uma aposta, mas acho que ele vai ser o grande vencedor dessa eleição. E, assim, tanto o Biden quanto o Trump têm propostas muito diferentes, ideológicas, falando. Eu acredito que se o Trump vencer, a gente vai ter uma política mais nacionalista nos Estados Unidos para fortalecer a economia interna, uma desvalorização dos sistemas multilaterais como a ONU, a própria OTAN, toda essa questão. Acredito que pode ser que o Trump, ele do jeito que seja um fator decisivo para finalizar muitas das guerras que os Estados Unidos financiam. Ele é o principal financiador de muitas das principais guerras que a gente tem visto hoje em dia, então talvez isso seja um fator positivo. Já o Biden, ao que tudo indica, será mesmo uma continuidade meio que do mesmo, né? Atualmente os Estados Unidos possuem índices relativamente estáveis economicamente falando, mas isso não é o bastante para garantir a reeleição do atual presidente. Doutor Fábio Santos, eu nunca imaginei que o Donald Trump seria uma alternativa muito maior para a paz mundial do que um presidente do Partido Democrata. Essa frase que a cientista política Maria colocou sobre que um líder tem que ser forte ainda que errado foi a frase do Bill Clinton quando houve a reeleição do George Bush, em que ele, após o 11 de setembro, ele teve uma atuação decisiva na desastrosa invasão do Iraque em 2003, sob motivos absolutamente falsos, com pretexto, que resultou na morte de 500 mil iraquianos, também alguns milhares de americanos. Mas ele dizia,
Aquilo levou à reeleição, porque embora uma decisão equivocada, era um líder forte, que tomava decisões fortes. E o Trump tem esta visão, e essa visão nacionalista, fazer a América grande novamente, porque os Estados Unidos estão desmoralizados perante o mundo. O Antony Blinken, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, não foi recebido nem pelo sorveteiro quando ele foi até Istambul. Então, como é que você vê a chegada de Donald Trump numa influência mudando o panorama, o xadrez mundial? Donald Trump vem para um segundo mandato, né? Então ele vem mais amadurecido, já vem com as relações um pouco mais consolidadas do ponto de vista do governo. Então, quando o Donald Trump ele chega para um segundo mandato com um governo fraco, ele sucedendo um governo fraco, para ele é um cenário perfeito. Porque acho que a gente pode lembrar que a Coreia do Norte, a época que esteve ameaçando países vizinhos de enviar mísseis e tudo mais, o presidente Trump foi lá, em loco, apertou a mão do líder do Kim Jong-un e a coisa resolveu. Então, me parece que num cenário de guerras, nós precisamos realmente de um líder forte. E ele vai ter aí a oportunidade de suceder um líder fraco. Então, vai ficar bem marcada essa mudança de rota dos Estados Unidos. Isso influencia diretamente o Brasil, sobretudo as eleições, né, presidenciais que vão acontecer 2 anos depois. Então, a vitória do Trump em solo americano tem interesse direto sobre o Brasil, porque vai definir, muito provavelmente vai influenciar gigantescamente aqui as eleições que nós teremos no país. Eu lembro que quando o pai do George Bush, né, o George Walter Bush, retornou vitorioso da primeira guerra do Iraque, George Bush, que foi vice-presidente do Ronald Reagan e que tinha ganho a primeira eleição, ele foi tentar a reeleição, ele chegou como um herói nacional. O Bill Clinton, um desconhecido senador do estado do Arkansas. Então, como vamos ganhar essa eleição contra um líder nacional, um líder mundial, um herói mundial que salvou o mundo das garras do Saddam Hussein? E aí, então, James Carville, que era o coordenador político da campanha de Clinton, disse, vamos ganhar com o seguinte, that's the economy, stupid. Ou seja, vamos no foco econômico. E se o foco for a economia, os Estados Unidos está com uma dívida de 34 trilhões de dólares e a China, Rússia, Índia, Arábia Saudita e os BRICS à beira de sair do sistema SWIFT de conversão em dólar e começar a comercializar com as próprias moedas. Obra de Biden.